presença, que nós possamos, meu Deus, sair daqui não como entramos, mas que nós possamos sair daqui, meu Deus, de uma forma diferente. Que os teus filhos nesta noite, meu Deus, entendam que o Senhor pode trazer maravilhas, que o Senhor possa trazer libertação, mesmo dando apenas glória a Deus. Amém? Glória a Deus, igreja. Abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o médico que cuidava de Paulo, o médico que tratava das feridas de Paulo, o médico que fez pesquisas para escrever o livro de Lucas, livro de Atos. Versículo número 25, diz assim a palavra do Senhor: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriu as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. E essa passagem, querido, se dá em um momento da vida de Paulo em que ele vai a algumas cidades fazer missão. Presta atenção. Ele vai a algumas cidades fazer missão. E numa dessas cidades que ele entra para fazer missão, ele encontra uma mulher possessa de espírito de adivinhação. Nos dias de hoje nós temos encontrado muitos com espírito de adivinhação, muitos com espírito que não é o de Deus. Porém, as pessoas se deslumbram pelas suas adivinhações. E essa mulher, quando estava orando, adivinhando ali, ganhando dinheiro para o seu dom, Paulo, quando chega juntamente com Silas, e quando eles se encontram naquele local, aquela mulher olha para eles dois e já começa a adivinhar alguma coisa. Só que Paulo repreende o espírito que está naquela mulher, e ela cai possessa. Ela cai possessa. E quando ela cai possessa, os donos daquele negócio, os homens que tomavam de conta daquela mulher, que ganhavam dinheiro juntamente com aquela mulher, eles correm até os prefeitos da cidade e contam para eles que tinha um homem judeu trazendo uma história diferente para aquele lugar. Trouxeram ali uma doutrina diferente. E ele diz: olha, eu quero que esses homens sejam presos. E eles prenderam Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles foram presos por fazer a vontade de Deus. Escute isso. Paulo e Silas foram presos porque estavam pregando. Paulo e Silas foram presos porque eles estavam jejuando. Paulo e Silas foram presos porque eles estavam fazendo o que é certo. Paulo e Silas, eles se encontraram com uma prisão que muitas vezes você, hoje, nós nos encontramos, somos aprisionados, somos amarrados por cadeias de demônios, cadeias de problema, e muitas das vezes nós ficamos presos numa guerra dentro da nossa mente, aonde às vezes vencemos e na maioria das vezes nós perdemos. Ficamos numa guerra onde não sabemos o que fazer, nem sabemos para onde ir. E muitas das vezes nós resolvemos dizer o que todos os fracassados fazem: cansei de ir para a igreja, porque eu estou passando tanto problema e parece que Deus não me ama. Geralmente os derrotados falam essas palavras: que Deus não nos ama,
passando por problemas, passando por dificuldades, passando por tantas dificuldades, que eu cansei, pastor. A minha fé está fraca. Diga para o seu irmão aí: quanto maior for a sua fé, maior vai ser a aprovação. Diga para ele: quanto menor for a sua fé, mais dura vai ser a prova. Ué, pastor, eu não entendi foi nada dessa vez. Sim, meu filho, é simples. Quanto maior é a sua fé, mais investida no diabo vai ter, mais investidas no mundo espiritual vai ter sobre você. Vai vir provas, vai vir dificuldades, vai vir problemas, porque você tem fé para lutar, você tem fé para vencer. Agora, quanto menor for a sua fé, mais difícil vai ser para você passar por essa prova, mais complicado vai ser, porque você não vai conseguir passar por ela, porque para passar pela prova tem que ter fé, porque aqueles que não têm fé não dão glória a Deus. Aqueles que não têm fé não conseguem glorificar a Deus no meio da prova, e às vezes Deus está só esperando glória para que Ele possa te exaltar. E aqueles homens foram presos em um sistema de segurança máxima, entenda isso. Foram presos num sistema de segurança máxima. Eles prenderam ele dentro de uma cela, trancaram, botaram um cadeado, se tivesse na época eu não sei. E depois de colocar o cadeado, antes de colocar o cadeado, lógico, o homem entra lá dentro, amarra os pés de Paulo e Silas em um madeiro, e depois amarra as mãos deles. Eles ficam numa posição tanto ruim, desconfortável, com dores. Depois de mais ou menos 2 horas naquela posição, eles iriam sentir dor, e eles ficam amarrados de uma forma que não tem para onde eles correr. Carcereiro sai, fecha aquela cela e vai descansar. Diga para o seu irmão aí: no meio da tua prova, uma alma vai ser salva. Muitas das vezes Deus está dizendo: olha, vai, porque através dessa prova eu vou salvar a tua família, eu vou salvar o teu casamento, eu vou salvar os teus filhos, vou salvar a tua empresa, eu vou salvar tudo, mas não precisa caminhar. Paulo e Silas agora estão presos, e no momento que eles estão presos, eu imagino ali Paulo e Silas conversando e dizendo: Silas, ele disse: foi Paulo? Ele disse: rapaz, eu apanhei tanto que está tudo dolorido nas minhas costas, porque além de ser presos, eles apanharam antes ainda, foram açoitados à parte. E de repente Silas: olha, Paulo, eu acho que essa taca que nós levamos dá para nós cantar uma música. E Paulo disse: que música que nós vamos cantar depois de tanto ataque que nós levamos lá? Ele diz: olha, o choro pode durar uma noite. E de repente eles começaram a inventar uma música, e eles então começaram a cantar, começaram a louvar. Eles estavam com o corpo machucado, mas a sua alma estava firme na presença do Senhor. Eles estavam com o corpo ferido, mas o seu coração estava na presença de Deus. Os melhores louvores são tirados quando você está sofrendo, porque quando você está sofrendo, você já sabe que não adianta olhar para a direita, não adianta olhar para a esquerda. Quando o povo de Deus está sofrendo, eles só olham em uma direção. Eles só olham para cima, que é de onde nos vem o nosso socorro. Eles começaram a louvar e adorar a Deus. E eu começo a imaginar aqui que naquele momento que Paulo está adorando, que Silas está cantando, de repente Deus dá um brado do céu e diz: ei, silêncio, porque eu estou ouvindo som de adoradores. E naquele momento que ele olha, e os anjos param, porque os anjos passam 24 horas dizendo: Kadosh, 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 Kadosh. Eles passam o tempo todo falando isso. Naquele momento diz a Bíblia que houve silêncio no céu. Eu estou parafraseando apenas. De repente, naquele momento que houve silêncio no céu, Deus olha para a terra e vê Paulo e Silas amarrados, mas cantando, mas adorando, louvando a Deus. Sabe por quê, querido? Porque quem quer adorar a Deus não dá desculpa, dá glória a Deus, é diferente. Quem quer adorar a Deus não importa
prova, dando glória a Deus. Nós precisamos aprender isso. Nós queremos dar glória a Deus. Ah, se eu tivesse com a saúde, pastor, até que eu dava glória a Deus. Mas o cara, quando estava saudável, não glorificava. Paulo e Silas estavam presos e eles começaram a adorar. Eu imagino que naquele momento ali, Deus começa a bater o pé, porque estava gostosa aquela adoração. Aquela adoração não vinha da cabeça. Sabe por quê, querido? A adoração perfeita, ela não sai daqui. A verdadeira adoração, ela não sai daqui. A verdadeira adoração para Deus, ela sai daqui de Deus. A palavra de Deus, Jesus diz: esse povo aqui me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitas das vezes nós temos pessoas sendo estrelas. Muitas das vezes nós temos pessoas querendo brilhar, mas nós não somos estrela para brilhar. Nós somos espelho. É diferente. A palavra de Deus nos diz que quando Deus vai falar para um profeta como que era o povo de Deus, ele começa a dizer: olha, e eu sou mais ou menos assim. Eu sou como um olivo que purifico a prata. E sabe como é que a prata fica purificada, querido? Eu vou te dizer agora. Você tem espelho na sua casa? Tem. A prata fica purificada quando ela dá aquele reflexo do espelho. Quando você olha para a prata, que a prata te reflete, ela está pronta, ela está pura. Então nós somos como desse jeito. Nós somos espelhos. Nós não estamos para brilhar, nós estamos para refletir a glória de Deus, é diferente. Aleluia. Nós não estamos para brilhar, nós estamos para refletir a luz desse mundo. Nós não estamos para ser estrela, nós estamos para refletir a estrela que é Jesus de Nazaré. Nós precisamos entender isso. E quando nós entendemos isso, o mundo vai te perseguir. Olha, pastor, mais do que está perseguindo? Sim, mais do que está perseguindo. Mas diga para o seu irmão aí: deixa o mundo te perseguir. Deixa o mundo te perseguir. Jesus vai contar uma história para ele. Amém? Jesus vai contar uma história. E quando Jesus conta a história, irmão, dá trabalho. Porque Jesus, ele sabe bater. Jesus, ele não bate como nós, né? Nós ficamos esperando, quer bater, quer bater, sai tudo descarado. E aí quando ele sai lá de lá, entendeu? Faltou eu falar mais isso aí. Às vezes a gente esquece de falar, porque nós não sabemos falar. Mas Jesus sabe falar. Jesus não quer ser adorador, não quer ser apresentado, não quer ser visto, não quer ser mostrado. Um adorador de verdade, ele adora em qualquer lugar, onde estiver. Paulo e Silas estavam adorando dentro da prisão. Mas tem uma outra passagem. No livro de Mateus conta a história de uma mulher. Jesus estava dentro de uma casa, estava almoçando com os grandes homens da época. E aquela mulher entra devagarinho. Ela entra devagarinho, devagarinho. E ninguém presta atenção nela. Os homens estavam ali discutindo leis. Os homens estavam ali conversando com Jesus. Nós temos muitas das vezes conversado com Jesus. Nós temos muito conversado com Jesus. E por nós estarmos conversando muito com Jesus, nós estamos deixando de entender que nós não somos igual a Jesus. Nós somos menor do que Jesus. E quando o ser humano começa a tratar Jesus de igual para igual, perde o temor a Deus. Quando o ser humano passa a tratar Jesus de igual para igual, perde a essência da adoração. Não se tem mais adoradores clássicos nesse mundo. Os adoradores de hoje, quando você convida ele para adorar, ele diz: aqui é como cachê. Pense no cantor. Por hora. Eu pastoreava o avivamento bíblico há mais ou menos uns 10 anos atrás. E aí eu resolvi convidar o rapaz, porque ele tinha lançado um CD, gente. Olha a minha audácia. Ele tinha lançado um CD e não era conhecido. Eu pensei: vou convidar, vou dar uma oportunidade para ele cantar um evento que eu fazia lá chamado Adoração Profética, que era muito bom, era muito bonito, era muito forte. E eu pensei: vou convidá-lo, porque ele lançou CD agora. Então ele deve estar assim, mais ou menos, querendo ajudar quem quer ajudar ele. E aí eu chamei ele, eu disse: irmão, você vem? Ele disse: vou, pastor. Eu disse: como é que eu faço para trazer o irmão? Ele disse: é 1.000 contos. Eu disse: oi? Ele é R$1.000. Eu só canto 2 músicas. Eu disse: ah, irmão, então fica aí mesmo. Aí depois descobri porque que você canta 2 músicas. Só tem música que presta. Amém? É por isso que ele só queria cantar 2.
E até hoje, 10 anos depois, ele só continua cantando a mesma música. Sabe por quê, meu irmão? Porque não quer adorar. Nós precisamos entender que eu não sou igual a Jesus. Nós somos feitos à semelhança, não igual. Nós somos aqui, ó. Deus está lá em cima, é diferente. Mas nós queremos ser igual a Deus. Nós queremos ser igual. Porque eu sou adorador, eu sou igual a Deus, porque eu sou filho de Deus, eu sou irmão de Jesus. E nada, meu irmão, tu não é irmão de Jesus. Tu é feito por Deus, tu é criatura feita por Deus. Mas temos que parar de ser igual. Nós precisamos entender que nós somos lá embaixo. É uma frase que eu sempre digo: o lugar mais alto que o ser humano consegue enxergar, sabe onde é que é? Os pés de Jesus. Ninguém chega no lugar mais alto que isso. Só os pés. João, ele entra no céu. Quando ele vê Jesus, o que ele faz? Se joga no chão. E eu costumo dizer que o povo de hoje tinha que tentar se igualar aos profetas e aos sacerdotes e aos apóstolos. Não esses apóstolos que nasceram aí, apóstolos de 30 anos de idade, nunca nem leu Bíblia. Que o apostolado só entra na vida do mundo depois de 45 anos de idade. É Bíblia. Nenhum dos apóstolos foi chamado com 30 anos de idade. Tem um apóstolo que já matou 2 mulheres. E é apóstolo, infeliz. Não é? E é apóstolo. Ah, mas homem que usa short vai para o inferno. Tira uma foto de short. Posta para cima, cai na cara. Nós precisamos entender que nós não somos Deus. Nós somos adoradores de Deus. João capítulo 4, versículo 23 diz: Deus está à procura de verdadeiros deuses. Não, lá está escrito verdadeiros adoradores. Deus não está atrás nem de santo, veja bem. Deus não está nem procurando santo, porque ele sabe que não vai achar. Ele está procurando só adoradores. Quer ir para o céu, irmão? Só adora. Só adora. Aquela mulher chega por trás de Jesus e Jesus está lá conversando, os outros tratando de assunto, um falando mais bonito do que o outro, e aquela mulher entra devagarinho, devagarinho, devagarinho. De repente ela chega e joga um óleo sobre Jesus. Naquele momento os homens param. O que essa mulher fez? E Jesus pensa: ela adorou, ela deu o que ela tinha de melhor. E aqueles homens começam a dizer: se nós tivéssemos vendido esse óleo aí, nós tínhamos alimentado um bocado de gente pobre. E Jesus diz: os pobres vocês vão ter sempre com vocês, eu não. Você entendeu? Jesus sabe contar ou não sabe contar a história? É verdade? Os homens chegaram e disseram para Jesus: olha lá, os teus discípulos estão comendo no sábado, que não fuja. Jesus olha para eles e diz: eu vou contar uma história para vocês. O que mata o homem não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. Calado. Sabe por quê? Porque quando nós deixamos Jesus resolver a nossa situação, Ele resolve muito. Ele resolve, olha para cá, você pensa, Ele resolve fazendo a diferença. É Deus que vai resolver na tua vida, é Deus que vai resolver na sua vida, e na forma que vai ser resolvido, ninguém consegue explicar. Um pastor estava conversando comigo esses dias para trás. E ele disse: pastor, que saudade. E a gente começou a conversar ali, desceu um pouquinho de conversa. E ele disse: pastor, eu estou ligando para lhe dar um testemunho muito forte. Eu não sou muito subir no monte para orar. E eu resolvi subir no monte. Chegou lá, veio uma profeta de lá para cá, marchando na minha direção. E disse: o que eu vim fazer aqui? E aquela profeta começou a falar comigo. E eu disse: eu vou já envergonhar. E quando ele disse que ia envergonhar, aquela profeta disse: tu tem uma doença chamada leucemia. Ele disse: para tudo. Quem foi que contou? Nem a família dele sabia que tinha vergonha dessa doença. E ela disse: você tem leucemia e você vai morrer no final do ano. Se você deixar eu orar por você, a sua vida vai ser continuada. Mas se não, olhando para ela e disse: ora ou não ora? Ele disse: eu vou orar por você, mas antes de eu orar por você, primeiro eu vou orar, falar com Deus. Vou perguntar a Deus se eu posso orar por ti. Se ele disser que eu posso, eu volto. Ele disse: pastor, eu fico lá, Deus, deixa eu orar comigo, deixa eu orar comigo. Você entendeu, querido? Quando nós resolvemos aceitar, Deus ele resolve de uma forma que a gente não entende. E quando aquela mulher chegou para orar por ele, ele disse: aí, pode orar? Ele disse: já orei.
está curado. Você não vai nem botar a mão aqui assim, nada. Eu disse, não, já está curado. Falei com Jesus. Sabe o que é isso, irmão? Quem liberta não é o comedor de feijão segurando o microfone falando, recebe! Não, quem recebe é você, mas quem liberta é Deus. É Deus que muda a história. É Deus que muda o cativeiro. É Deus que faz quem chora ficar sorrindo. É Deus que faz quem está no lago de enxofre, de perdido, ficar em cima de um lugar cheio de pedra, seguro, pronto para ser salvo. Está escrito na Bíblia. Mas nós resolvemos em quê? Deixar a Bíblia de lado e olhar para o homem porque ele disse que era melhor do que Deus. Ele é igual a Deus, porque o que ele fala acontece. Mas eu quero que você entenda que Jesus morreu na cruz, derramou sangue, saiu água do corpo dele, não foi por causa de um profeta, foi por causa de você. Foi por sua causa, foi porque ele te ama, ele está dizendo para você, eu morri por você, agora só me adora. Só me adora, deixa que eu vá por ela, porque morrer é o mais difícil, ressuscitar é impossível. Eu fiz os dois, agora só me adora. Nós precisamos adorar a Deus, porque quando nós adoramos, as cadeias se abrem. Não foi isso que está escrito aqui? E depois que eles estavam adorando, abriram-se todas as portas e as cadeias se soltaram. Irmãos, observe o milagre, veja o tamanho. Nada aconteceu antes da adoração. O que precisamos é adorar o Senhor. Deus ele liberta, Deus ele prospera, Deus ele restaura. Mas o que Deus faz é ouvir a adoração. Diga para o seu irmão aí, Deus ama a adoração. Deus ele ama tanto a adoração que ele olhou um dia para Moisés e disse, olha, aquele homem lá cuidando 10 ovelhas, vou mexer com ele. E aí Deus começou a mexer com Moisés. Deus começou a dizer, eu quero muito relâmpago, eu quero muita nuvem preta aqui em cima do céu. E começou. E Moisés olhou. Quando Moisés olha, ele disse, eu nunca tinha visto aquele negócio daquela serra. Vou subir para ver. Ele sobe até o cume. Quando ele chega lá, ele olha e vê uma sarça. Nunca tu vai ver esse outro lugar na Bíblia, só nessa passagem. Sabe por quê? Porque Deus queria impressionar Moisés. Deus queria mostrar para Moisés que ele era melhor do que Ra. Ele era melhor do que todos os deuses do Egito, que eram os deuses que Moisés conhecia. E Deus então começa a mostrar, e quando Moisés olha e vê tudo aquilo, ele diz, eu vou virar de costa, porque eu vi coisas que não existem. E quando ele está de costa, ele diz, eu não vou olhar, porque eu vou morrer, eu sei que vou morrer quando eu olhar. E Deus diz, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas. E ele diz, agora eu vou olhar. Amém? Vou ver esta, e depois eu vou morrer. E ele olha, e ele vê a sarça pegando fogo e você consumir. E Deus conversa com ele. Deus conversa com ele. Eu fico impressionado, irmãos, porque eu amo a história de Moisés. Tirando Moisés na Bíblia, lógico, Jesus suplanta qualquer história, mas a melhor história da Bíblia chama-se História de Moisés, porque foi o único homem que foi comparado com Deus na terra, porque somente Deus tem sacerdote, e Moisés tinha o seu próprio sacerdote. Moisés ele não falava com o povo, ele falava com o sacerdote falava com o povo. Mas mesmo assim, Moisés não cobrava cachê. Fala a Deus, não cobrava cachê. E foi o próprio Deus que disse para Moisés, tu serás como? Deus na terra. Os homens de hoje recebem vira pastor, Auto-intitulado. se auto-intitula sacerdote de alguma coisa, já cobra cachê. Tem um apóstolo aqui no Brasil que disse para mim, ó pastor, pode usar o meu nome, pode dizer que eu só sou cobertor espiritual. E daqui 3 anos eu vou na sua cidade porque eu quero lhe consagrar apóstolo. Disse, misericórdia, chega de consagração. Pastor está ótimo. Disse, mas o senhor tem que ser apóstolo. Eu disse, não. Deixa eu ser pastor, pelo amor de Deus. Disse, eu só posso conseguir continuar sendo sua cobertura espiritual se você virar apóstolo. Eu disse, pois eu vou caçar outro. Eu disse, então tá bom, fica sendo pastorzinho. Sabe por quê, querido? Já é pesado ser pastor, quanto mais apóstolo. Agora, para cobrar cachê não precisa ser apóstolo, não. Pode ser qualquer coisa do mundo. Pode ser acima da média, como Tales. Né? Tales disse que era acima da média, cadê Tales? Sumiu. Começou a se achar
Ele esqueceu de ler a Bíblia. Ezequiel, vi tu quando tu caías como uma estrela. Esqueceu que as estrelas não seguram sozinhas no céu, elas caem. Sabe por quê? É a única estrela que segura no céu a estrela de Deus, que é o próprio Jesus. Amém? Nós precisamos só adorar ao Senhor. Quando você começar a adorar ao Senhor, os seus problemas vão começar a sair. Sabe por que no mundo diz assim, tem cantos maus espantam? É porque eles sabem que quando você está adorando alguma coisa vai agir no seu favor. E quando as pessoas estão cantando, elas estão esquecendo o problema. Porém, na igreja é diferente. Quando nós estamos adorando a Deus, os anjos estão nos rodeando. Deus está nos rodeando. Deus está junto conosco porque nós estamos adorando. E quando nós estamos adorando, nós estamos chamando a atenção de Deus para nós. Quando nós adoramos, Deus ele fica na frente. Continua já. Adora. É assim que Deus faz. Pastor, mostra na Bíblia. Mostra, irmão. Já ouviu falar de um homem chamado Enoque? Primeiro homem que adorou na terra. Nem Adão adorou. O próprio Enoque começou a adorar a Deus. E ele começou a adorar a Deus. E diz a Bíblia que Deus andou com Enoque 320 anos. Não foi Enoque que andou com Deus, foi Deus que andou com Enoque. Sabe por quê? Deus ele anda com adoradores. Deus ele anda com adoradores. Deus ele anda com adoradores. Dá uma olhada na mídia. Quando você vê alguém que está adorando, ele está adorando e Deus está andando com ele. Quando ele para de adorar e assina a canção livre, ele some, porque Deus para de andar com ele. Cada diante do trono. Estou nem aí, você está gravando para ver, né? Cadê? Cadê o Devaladão? Assinaram. Cadê o trazendo a arca? Assinaram. Sumiram. Sabe por quê? Porque a Globo, ela é de quem? Ela é de idólatra. E quando eles começam a ver que tem um adorador subindo, o diabo diz: vai lá e derruba. Assina com eles, porque eles não podem ver dinheiro. Amém? Porque a Bíblia está dizendo que a maior maldade no mundo é o amor ao dinheiro. Você entendeu? Quando nós estamos adorando, as coisas acontecem da melhor forma. Paulo estava tendo tudo prontinho ali para não adorar. Sim ou não? Tinha tudo para reclamar. Sim ou não? Mas ele preferiu adorar. Vamos mais para trás um pouquinho. Tem um homem chamado Davi. Davi dá um dia lá no terraço da sua casa, dá uma olhada e vê Betseba. Ele diz: opa, nunca vi mulher tão bonita como aquela. Manda ela vir aqui porque eu preciso ver se é tudo aqui dentro de pé. E Betseba vem, e os dois namoram, coisa que não podia ter acontecido. E de repente Betseba fica com um buchinho. Porque os dois vai afogar. E lá na frente o menino então nasce. O marido de Betseba é morto, porque Davi manda colocar ele na frente da batalha, para pegar a primeira flecha que vinha assim, alguma coisa, ele morre. Davi, além de adulto, é ladrão, porque roubou e mentiu. Então vamos lá, agora Betseba está grávida, perto de dar a luz. E o menino nasce. E quando o menino nasce e começa a ficar doente. O que Davi faz? Davi começa a ficar ali orando, para que o menino não morresse. O menino morre. Agora fica lá os homens dizendo: vai lá, tu disse para Davi que o menino morreu. Ele disse: eu vou, vai lá. E eles começam a ficar com medo, porque sabiam que Davi só era baixinho, era valente que só. E de repente aquela briga toda ali, não quiser falar dizer. E alguém chega aqui: Davi, o menino morreu e sai correndo. Vamos assim dizer. Davi levanta. Não tinha comido, não tinha bebido, estava orando. Quando aquele homem levanta, ele vai na sua casa, toma banho, de repente alguém pergunta: vai para onde, Davi? Ele disse: vou para a igreja adorar. Você entendeu, querido? O filho tinha morrido. Em vez de ele falar mal de Deus, ele foi adorar a Deus. E quando ele vai adorar a Deus, diz a Bíblia que quando ele volta para sua casa, alguns dias depois, ele coabita com a sua esposa e ela fica grávida, nasce um menino chamado Salomão, que em hebraico significa presente de Deus. Você entendeu? Quando você adora, Deus lhe dá um presente. Quando você adora, Deus ele diz: ei, ninguém gosta, porque isso aqui é adorador, isso aqui é meu. Você entendeu, querido? Agora, se você quer ser crente igual aos outros, continue sendo. Você quer ser um crente que Deus olha para você e diz: ninguém toca porque ele é meu,
Então seja um adorador. Ah, pastor, mas eu sou a menina dos olhos de Deus. É não, filho. Não é não, pastor. Não é você não sou menino dos olhos de Deus, né? Você não é menino dos olhos de Deus. Lê o trecho direito. Lê o trecho. Às vezes a gente fica compreensivo de ler a Bíblia, porque é muita letra, e a bicha é pequenininha. Mais de 3.200 versículos tem na Bíblia. É complicado. Só que lá não está dizendo que você é a menina dos olhos de Deus. Ele diz, não pode dar menina dos olhos de Deus. É diferente. Não é você. Mas você pode se tornar menina dos olhos de Deus. Sabe o que é menina dos olhos de Deus? Adoradores. Adoradores são as meninas dos olhos de Deus. Nós, os que estamos na igreja e que não gostamos muito de adorar, somos apenas povo escolhido. Nós que estamos na igreja e que não gostamos de adorar, somos apenas pequeninos de Deus. Nós que estamos na igreja e que não gostamos de adorar, somos apenas o povo de Deus. Mas quando nós viramos adoradores, nós somos então as meninas dos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque as meninas dos olhos de Deus é aquilo que Ele está procurando. E a Bíblia diz que Ele está procurando quem na terra? As meninas dos olhos de Deus, ou a menina do olho de Deus, são os adoradores. Adoradores. Deus, Ele ama tanto a adoração, que diante do seu trono tem 24 senhores de idade, chamados 24 anciões. Eles passam 24 horas se ajoelhando e adorando, se ajoelhando e adorando, se ajoelhando e adorando. E interessante que eles têm coroa em suas cabeças. Deus, no Apocalipse você vai ver isso. E quando eles estão adorando a Deus, eles tiram a coroa e adoram ao Senhor. Quando eles se ajoelham, eles colocam a coroa e se ajoelham. Eles se levantam, tiram a coroa e adoram ao Senhor. Mas enquanto eles estão ali adorando, tem outra classe de anjos na frente do trono de Deus, chamados querubins e serafins. Esses são anjos de poder que andam adorando, 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 e a adoração deles é como fogo. Por isso que diz que o Senhor é como fogo consumidor, porque diante deles tem querubins e serafins adorando o tempo todo. Deus é cercado o tempo todo por adoração. E para nós nos aproximarmos de Deus, Deus manda dizer para você de novo que Ele está procurando adoradores na terra. Quando você começa a adorar, Deus diz aquele lá é para os meus. Estava perdido e eu achei. Amém? É isso. Jesus diz, eu vim buscar o que estava perdido, trazer de volta para o meu Pai. Eu vim buscar os que estavam perdidos. Só que depois lá na frente ele fala que ele veio salvar. Depois ele diz que veio buscar os que estavam perdidos. Nós precisamos entender que nós devemos voltar a ser adoradores. Não adorar a Deus porque Deus pode me dar um carro, porque Deus pode me dar uma mulher, porque Deus pode me dar um marido. Não, nada do caso disso não. Adore a Deus apenas pela beleza da santidade de Deus. Porque todas as coisas são para Ele, sem nada do que foi feito se fez. Precisamos adorar o Senhor apenas porque Deus nos fez, apenas porque Deus nos escolheu. Precisamos nos tornar adoradores. Precisamos nos tornar adoradores. Isso aqui é Daniel. Estou encerrando agora. Daniel, ele não orou 21 dias, querido. Daniel orava a vida inteira. A vida inteira Daniel orava. É um costume judeu, eles oravam 3 vezes por dia. Ele adorava 3 vezes por dia, a vida inteira dele adorava. E um dia, porque ele estava adorando, jogaram ele dentro de uma cova com leões famintos. Ele tinha ou não tinha motivo para parar de adorar ou de orar? Mas aí o que ele fez? Continuou adorando. Sedraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro da fornalha 7 vezes mais aquecida do que o normal. Por quê? Porque eles estavam adorando a Deus. Eles tinham ou não tinham motivo para parar de adorar? Mas em vez de parar de adorar, eles continuaram adorando. E quem é que veio lá ouvir a adoração deles? Jesus. A palavra de Deus diz que Nabucodonosor olha e diz: mas não jogou 3 homens lá dentro? E por que eu estou vendo 4? Então agora eu te provei que quando você adora, Deus vem perto de você. Aleluia. Quando você adora, Deus vem perto de você e diz: aqui ninguém toca. E se tocar, eu vou contar a história. Se tocar, eu vou começar a conversar.
E quando Deus conversa, você já viu a sua mãe não estar zangada contigo? Você pergunta, pai, ele disse, não, vamos só conversar. Raiva, bate logo, meu amigo. Não é verdade? Bem assim é com Deus, um pouco pior. E quando Deus começa a contar a história, as nações correm. Salmo 137, para nós encerrar. O povo estava escravizado na Babilônia, e eles lá amassando barro. E aí chegava alguns e diziam, ei, canta uma música aí para nós, uma música do teu Deus. E eles, trabalhando nisso, começavam a cantar. Eles trabalhando e cantando. E alguém dizia, cadê o teu Deus? Por que tu está adorando o teu Deus não está aqui para te salvar? Mal eles sabiam o que ia acontecer com a Babilônia depois. Porque o nosso Deus, Ele é perito em nos honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai honrar aquele que adora o Senhor. Não fique preocupado. Mas eu... Não se preocupe. É por isso que Ele diz, é por isso que Ele fala. Por que vocês andam ansiosos? Por que vocês andam preocupados? É só adorar. Davi escreve os Salmos 23. Quando ele começa a escrever o Salmo 23, ele ainda não era rei. Mas ele já começa a escrever o Salmo 23 como um rei. Salomão, sendo rei, escreve suas últimas palavras como alguém que não era rei. Sabe o que é isso? A diferença de quem adora para quem não adora. Salomão só aprendeu o valor da adoração no final da sua vida. Davi sabia o valor da adoração da sua vida inteira. Asaf sabia que adorar era preciso. Porém, Asaf escreve, eu quase me desviei olhando para o ímpio. Quase que eu caí. Salmo 70. Quase. Mas quando eu entrei na casa do Senhor, ele ia dar uma de mão da igreja. Ele vem para adorar. Isaías estava desesperado, seu primo tinha morrido. Agora ele não podia mais profetizar paulada de ninguém, porque o povo podia querer pegar de porrada. Que era fácil profetizar, olha, ai de ti. Né? Tem muitos profetas Isaías ainda hoje, não tem? Ai de ti, digo o Senhor Deus. Né? Então, meu filho, o primo dele morreu. Ele agora não podia fazer mais isso. Ele agora estava zangado, estava quase com depressão. E ele diz, no dia que morreu o rei dos Sírios, eu entrei na casa do Senhor e vi o Senhor. Ele entrou para adorar. 6 capítulos do livro de Isaías é o Isaías. No 6º capítulo é o Isaías adorador. Ele começa e eu disse, ai de mim. Qual é a diferença da adoração? Quando nós começamos a ser adorador, o que a gente faz? A gente começa a se enxergar. A gente começa a dizer, ai de mim que sou de puros lábios e habito no meio do povo que é impuro. Você entendeu? A mudança radical, a adoração é o que nos traz a presença de Deus. Você já ouviu isso? Eu tenho certeza que você já ouviu. Nós vamos louvar, vamos adorar, para nós chamarmos a presença de quem? Deus. E as pessoas acham que a adoração é o quê? Cântico. Não, cântico não é adoração. Adoração é estilo de vida. Adoração é a forma que você deve. É como você deve, é como você conversa, é como você adora. Adoração não é música. Música é louvor, é diferente. Adoração é estilo de vida. É estilo de vida. Nós temos que ter um estilo de adorador. Nós temos que ter um estilo de vida. As pessoas olharem e dizer, olha, eu quero ser igual àquela irmã. Olha, eu quero ser igual àquele irmão. É estilo de vida. Mas não quero que ninguém se pareça comigo não. Então sai da igreja. Simples. Porque todos que estão na igreja, alguém está olhando para você e está dizendo que eu quero ser igual. Sabe por quê, querido? Porque você é um símbolo de santidade para alguém. Alguém está olhando para você e está dizendo, nossa, mas que fulano vai tão assim, né? Tão fervoroso na fé, tão santo, né? Quer ser igual a alguém. Mal ela sabe que ele está olhando para outro dizendo que eu quero ser igual. E aquele outro está dizendo que eu quero ser igual a Jesus. É uma cadeia, todo mundo vai chegar lá. Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Precisamos imitar. E Paulo era adorador. Jesus era adorador. Jesus, quando ele começava a falar com Deus, ele dizia, Senhor, eu te louvo, eu te adoro. Jesus falava isso. Ele tinha respeito. E aí nós começamos a entender agora quem é adorador e quem não é
Deus ele pergunta se eu sou o Senhor de vocês, cadê o meu respeito? Tem gente hoje que está com o som da leoa. É incrível, andando igual leão no chão, é a unção da leoa. Irmão, não tem leão no céu, não, é leão. Amém? É leão. Leoa até lá na África. É leão, é diferente. Nós precisamos entender que nós precisamos buscar de Deus. De Deus. Temos que ter respeito por Deus. Quando nós começamos a ter respeito por Deus, nós amamos estar na casa do Senhor. O que Davi fala? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você entendeu? Davi se alegra. Pastor, então Davi quase não ia. Não, Davi ia sim. Davi foi o rei que fez o que outros reis fizeram e morreram. Davi fazia e não morria. Está interessante? Davi comia pão, que era só o sacerdote que podia comer. Davi comia e não morria. Os pão da propiciação. Davi vinha, sentava no altar de Deus, deitava no altar de Deus, só o sacerdote fazia isso. Davi fazia. Qual é a diferença, pastor? Davi era adorador. Davi era adorador. Davi era adorador. E adoração a gente adquire. Vontade de ser adorador a gente adquire. Tem uma história de um homem. E a arca ficou na casa de um sacerdote 20 anos. Nada aconteceu na vida daquele homem, porque era normal. Eles passavam, era uma brutalidade, né? E tem muita gente hoje assim, bruto com a Bíblia, zangado porque sempre leva os típicos, né? Davi então vai buscar a arca. Davi não conhecia como é que tinha que fazer, e os homens colocam a arca em cima de uma carroça. A carroça vai andando para cair. O rapaz chega e põe a arca para cima da carroça, a carroça fica firme, a arca volta para o lugar, mas o cara morre. Aí eles ficam com medo, e eles levam a arca e deixam na casa de um rapaz. E a arca fica lá, guardada. 3 meses, na casa de um homem chamado Obed-edom. A vida daquele homem muda em 3 meses. 3 meses a vida dele muda totalmente. O que não aconteceu em 20 anos na vida de outro, acontece na vida de Obed-edom. Sabe por causa de quê, irmão? Por causa do respeito. Sabe como é que o rapaz lá limpava a arca, chegava para a arca e saía? Sabe como é que os homens faziam? Os homens que tinham e que têm respeito pela arca, eles vinham, limpavam e davam 7 passos de costa olhando para a arca. Quando dava o 7º passo, eles viravam. O respeito que eles tinham. A Bíblia diz que não pode virar as costas para a arca. Não podemos virar as costas para Deus. Quando nós viramos as costas para Deus, Deus vira as costas para nós. E aquele homem, ele aprendeu em 3 meses o que o outro esqueceu em 20 anos. Quando eles levam a arca embora, aquele homem vai atrás. E ele chega até Davi e diz: ei, eu queria pelo menos ficar lá na porta da igreja, só para me poder olhar a arca. Esse homem não era judeu, não era filisteu. Era nascido de filisteu. E Davi disse: tá, fica lá na porta, lá de fora da porta. Nós não queremos filisteu perto da nossa arca. Que ele fica lá na porta. Todo dia que tinha culto, ele estava lá olhando para a arca. Ele disse: lá está a arca. Feliz. Aí ele chega e fala para Asaf: eu sei tocar instrumento de corda. Não, tem que ser levita, tem que nascer na terra. Deixa pelo menos limpar aqui os instrumentos. Os instrumentos ficavam perto da arca, irmão. Ele queria limpar o instrumento? Não. Ele queria fazer o quê? Estava perto da arca. E aí ele vinha, limpava os instrumentos, olhando para a arca. Todo feliz. Você entendeu o que nós precisamos fazer? Precisamos ter coragem de chegar perto de Deus. Fica de pé, irmão Jesus. Precisamos ter coragem de nos aproximar da presença de Deus. Deus, ele tem algo